O meu nome é Ivo Augusto de Abreu Pugnaloni. Eu nasci em 25 de abril de 1953, então eu hoje tenho 60 e poucos anos, 60 anos e alguns meses. Eu sou nascido no Rio de Janeiro e em 1960 o meu pai foi para Brasília. Chegamos lá pouco antes da inauguração. E meu pai era engenheiro arquiteto, era o nome dessa profissão, era essa. Ele foi formado na Faculdade Nacional de Belas Artes, mesma escola onde foi formado Oscar Niemeyer. Era colegas, mas o meu pai era mais novo que ele. E em Brasília, o meu pai entrou para a Petrobras em 61. E foi o engenheiro fiscal, né, engenheiro responsável pela construção do prédio da sede da Petrobras em Brasília. Nós morávamos, eu tinha então 6 anos de idade, não, já 8 anos de idade, 7 anos de idade. Nós morávamos no acampamento da obra, junto ao canteiro. E era uma casa boa, de madeira, e Brasília para nós era, eu e minha irmã, era algo novo, diferente, não tinha nada, tudo por fazer, e a gente brincava livre naquele cerrado, brincava muito com enxurrada, eu gostava muito de tomar banho na época da enxurrada. Brasília era um lugar muito bom de se morar, pelo que meu pai e minha mãe diziam, as pessoas gostavam que você fosse para lá, porque era mais um que se somava. Na verdade, eles não tinham muito o que fazer, nem muito o que conversar, então terminavam sendo pioneiros, né? Sabiam que era algo importante o que estavam fazendo. E o meu pai era que a gente podia chamar um getulista, né? Naquela época, as pessoas se dividiam em nacionalistas e entreguistas. Era assim que era dito. E os tais entreguistas, eles não achavam ruim que se falasse assim, porque eles achavam que realmente nós deveríamos entregar mesmo o Brasil, porque nós não sabíamos administrar e era muito melhor que fôssemos uma colônia de algum outro país. Havia assim uma desavergonhada pretensão em entregar o país. Era um negócio assim de louco, né? Eu, embora fosse novo, percebia isso, né? Eu me lembro de uma discussão do meu pai com o meu tio, cunhado dele, né? Sempre eles gostavam muito, mas em política não se cruzavam, né? Esse meu tio era aí da turma dos entreguistas, ele era lacerdista, eram os lacerdistas também, né? E eu me lembro dele dizendo para o meu pai: o Brasil não tem petróleo, Ivo. E se tiver, nós não vamos saber extrair. E se a gente extrair, por alguma razão, nós não vamos saber refinar. E se a gente refinar, nós não vamos saber vender. Então o melhor é comprar gasolina pronta mesmo, nada de refinar aqui, nem querer encontrar, porque não vai ter. E era muito grande o número de pessoas, pelo que eu me lembro, assim, que tinham essa posição, principalmente de onde a gente vinha. Eu morava no posto 4,5, em Copacabana, era o coração ali da classe média lacerdista, como a gente chamava. Bom, em Brasília a coisa era um pouco melhor em termos políticos, as pessoas estavam construindo algo, todo mundo trabalhava em governo, então eram pessoas mais esclarecidas. O Brasil vivia um momento de grande esperança no futuro, a indústria seguia a fase de substituição das importações. Nós estávamos começando a fazer coisas aqui no Brasil que não fazíamos antes, a começar até por automóveis, né? As fábricas da Volkswagen já estavam inauguradas, a fábrica da DKV, a fábrica dos Willys, né? Do Aero Willys,
E, bom, o meu pai era um entusiasta da Petrobras, né? Meu pai achava que era uma honra muito grande para ele trabalhar. Ele não era um empregado da Petrobras que vivia pelo salário, né? Ele vibrava mesmo com aquilo e fazia a gente vibrar junto, né? O pai levava revistas da empresa para dentro de casa e ficava nos mostrando as reportagens, ficava nos mostrando os gráficos que mostravam a produção crescendo e a quantidade percentual importada diminuindo e a quantidade produzida no país aumentando. Os primeiros gráficos de pizza que eu me lembro foi meu pai que me mostrou sobre essa questão. Em 63 o escritório ficou pronto e o meu pai foi transferido para o oleoduto Rio-Belo Horizonte. Foi o primeiro oleoduto que foi construído no Brasil e os empregados da Petrobras eram similares a militares. Eles eram mandados de um lado para o outro e não tinha muito o que conversar sobre se queria ir ou não ir. De qualquer maneira, a gente estava voltando para o Rio, então minha mãe ficou contente de novo, porque Brasília era demais para ela, né? Naquela época, nós morávamos a 1,5 quadra da praia de Copacabana e ir para Brasília não era um negócio assim muito fácil nem comum de se adaptar. Então voltamos para o Rio em 63, o pai foi trabalhar no oleoduto, o oleoduto ficava em Caxias, né? O terminal dele ficava junto à refinaria Duque de Caxias, e o pai era responsável pelo trecho entre Duque de Caxias e Paraíba do Sul, no estado do Rio. Eu digo tudo isso para dizer de onde é que, o Narciso me pediu para dizer de onde é que veio a minha militância, meu engajamento. Então isso veio de casa, está no sangue, está no DNA, está na cultura em que eu fui criado, de achar que isso aqui é um grande país, que pode ser ainda maior, se todos deixarem de ter esse pensamento de que é mais fácil entregar, de que a gente tem que se dar bem, cada um, e pensar que isso aqui é um país como qualquer outro, melhor, um negócio do tamanho de um continente inteiro. Ficamos no Rio até 67. 67, novamente o pai foi chamado para vir trabalhar na construção da primeira usina de processamento de xisto pirobituminato em escala industrial do Brasil, em São Mateus. O escritório dele ficava uma ou 2 quadras daqui, ali na Ébano Pereira, e cada 15 dias ele passava uns 4, 5 dias lá em São Mateus. E curiosamente, essa história nós vamos terminar ela falando de xisto de novo, porque está aí batendo as nossas portas, embora poucos saibam, o maior golpe ambiental e energético já pensado contra um país, que é a penetração do processo de extração de gás de xisto por meio do processo fracking no Brasil. Está sendo urdida nesse momento em que nós estamos aqui conversando. O primeiro edital de licitação é agora em novembro, dia 28, 29 de novembro. Ninguém sabe nem do que está se tratando, não tem regulamento ambiental nenhum para esse processo. Esse processo foi proibido na França, vai ser proibido na Comunidade Europeia, já existem leis se tramitando no Parlamento Europeu, foi proibido em uma série de países e aqui está sendo implantado na surdina pelo nosso governo. Isso aqui é pior. Então nós vamos voltar a falar do xisto de novo. Bom, 67 eu vim para cá. Ah, sim. Antes de 67 tem 64. Então em 63 nós morávamos na Pompeu Loureiro, uma rua em Copacabana, continuação da Rua Toneleiros, a célebre Rua Toneleiros, do
atentado contra o senhor Lacerda. Eu me lembro do dia 1º de abril de 64, as senhoras marchadeiras lá pela rua Pompeu Loureiro, fechando a rua, marchando, mobilizadas pela TV e pelas rádios, e onde em vez daquelas máscaras do Anonymous, quem botava as pessoas para a rua eram padres, quer dizer, padres americanos, eram uns 18, 20 padres que falavam português com sotaque bem carregado, que tinham espaços enormes nas emissoras privadas e fazendo pregação direto e constante contra o governo, dizendo que tinham vindo dos Estados Unidos por influência da Virgem Nossa Senhora de Copacabana, que tinham aparecido para eles e pedido que eles viessem ao Brasil para salvar essa grande nação do comunismo, que ia haver uma revolução comunista, as armas estavam todas distribuídas, né? Parece com o Iraque, né? Mas não é coincidência, né? Armas de guerra e soldados chineses e soldados russos e cubanos até hoje, eles estão marchando aí contra os cubanos, tem um medo de cubano, eu nunca vi gente para ter tanto medo de cubano. E, muito bem, houve o golpe, me lembro do meu pai, fui para casa, tinha um amigo chamado Antão, chama-se ainda, Sérgio Antão Paiva, e nós dois, um com 13, outro com 14, pai, o que está acontecendo? Meu pai era da Petrobras. Não sei, filho, eu vou lá, eu vi ele se arrumando para ir no sindicato, lá em Duque de Caxias de novo, para uma reunião. Depois a gente encontrou ele na volta, ele falou, já tem até aviões para bombardear a refinaria. Isso ele falou. Na noite do 31, já existem aviões, e ele falou em aviões americanos. Eu, na hora, não acreditei nisso, ninguém acreditou, ninguém sabia, né? Hoje, se você entrar no YouTube, e você colocar participação dos Estados Unidos no golpe de 31 de março, e mandar clicar lá, vai aparecer o vídeo com a gravação liberada pelo Congresso dos Estados Unidos, depois de vencidos 50 anos, eles liberam as gravações das conversas de Lyndon Johnson com Robert McNamara e com os seus outros ministros, falando do caso brasileiro, falando como eles já tinham deslocado um porta-aviões, vários cruzeiros, vários cruzadores, navios petroleiros, as esquadrilhas de aviões para o Brasil, para, caso houvesse resistência ao golpe de alguma unidade militar, os generais brasileiros, né, que armaram o golpe na embaixada dos Estados Unidos, porque era uma coisa tão desavergonhada naquele tempo, pelo que a gente vê também nesse outro vídeo bonito que passou, o dia que durou 21 anos, acho que todos deveriam ver. Você vai ver que o embaixador americano era uma autoridade, ele era mais do que um ministro. Ele interferia abertamente na política interna, ele se manifestava, ele era entrevistado no Jornal Nacional, ele dizia o que ele achava daquela lei, daquela medida, do pronunciamento do presidente. Ele era uma autoridade. E lá vocês veem nesse vídeo generais, 4 estrelas, 5 estrelas, cheios de condecorações, reunidos com o embaixador de um outro país, conspirando contra o governo eleito por um povo que pagava os seus salários, pagou os seus soldos a vida inteira, pagou as pensões de suas mulheres, de suas filhas solteiras, pagou os seus cursos de formação, pagou todas as suas despesas, muitas vezes, quando eles estavam em unidades militares afastadas. E você vê
Essas pessoas sorrindo, bajulando o embaixador dos Estados Unidos. Muito bem. Parênteses, só para contar que tipo de governo, que tipo de situação política nós tínhamos naquela época. Vem o golpe, ninguém acha arma nenhuma, né? Não achou-se arma nenhuma, não achou-se golpe nenhum, não tinha coisa alguma. Eles passaram imediatamente a prender pessoas, a torturar pessoas. As pessoas dizem, não, em 68 começou a torturar. Não, senhor. Em Recife, o Gregório Bezerra, logo nos primeiros dias da Revolução, foi arrastado, algemado, preso num jipe. Uma coisa horrível, não vou nem... Na internet está cheio de só botar lá ditadura no YouTube e você vê lá o que foi feito naquela época, né? E tudo isso, pessoal, é um clima, sabe, que os meios de comunicação plantaram, que é uma coisa incrível, era um clima de pânico, as pessoas tinham medo mesmo, sabe? Foi uma pregação. Eu me lembro que na minha escola em Brasília eu recebi um Pato Donald falando sobre o perigo do comunismo. O Pato Donald, sabe? Uma revista que eu gostava de ler, certo? Eu ia comprar na banca, toda terça-feira saiu o Pato Donald, a minha mãe me dava o dinheiro para comprar o pão, o leite, e eu podia trazer um Pato Donald. A minha revista predileta, os caras fizeram lá lavagem cerebral naquelas pessoas. Então vocês imaginam um país aí dos seus 50 milhões de habitantes, todo mundo nas cidades com medo do tal do comunismo. E quem fosse acusado de comunista é a mesma coisa do que na Revolução Francesa. Né? A pessoa não precisava dizer, se 3 ou 4 diziam que você era comunista, porque você era. E se te prendessem, é problema seu. Certo? Não existia... direitos humanos. Ninguém falava nisso. Ninguém falava nisso. Direitos humanos, ninguém falava nisso. Foi um período muito triste, quando eu era novo e estava no Rio de Janeiro. Bom, quando eu venho para cá, 67, eu já tinha 3 anos a mais, eu estava com 14. E mantinha correspondência com o meu bom amigo Sérgio Antão Paiva, e ele era maior e participava do movimento estudantil. Ele era do Colégio de Aplicação da Faculdade Nacional de Filosofia. Era onde os grandes intelectuais brasileiros, quando eram acadêmicos e faziam estágio, iam dar aula. Então era um centro de efervescência. E ele me disse, olha, vai para lá, quando tiver alguma coisa para você, eu passo para você e você vai militar conosco. Até que em 72 eu passei no vestibular, até 72 eu não mexia com nada. Eu adorava, era rádio amador. Eu gostava muito de rádio amador e de ondas curtas. Eu gostava muito de escutar rádios de onda curta. Eu fazia a minha lição de tarde, escutando os programas em francês, em inglês, em espanhol, Swahili e outras línguas africanas, fazendo a lição. Então eu gostava, porque eu via a mesma notícia em francês, depois em espanhol, depois em inglês, e você vai aprendendo meio sem muita norma, né? E aquilo meio que vai entrando. Então ali eu escutava as vitórias dos vietnamitas contra os invasores, as vitórias dos angolanos, dos moçambicanos, dos guineenses, dos povos da África, né, que se libertavam do colonialismo, e também as histórias da América Latina, as histórias tristes, né? Escutava muito a Rádio Havana, né? Tá vendo o perigo cubano já naquela época. Coitada, só uma rádiozinha cheia de interferência e a gente ficava escutando. Tem ainda um programa em português e a gente gostava muito de escutar o
Carlos Puebla, era um músico que faz umas músicas muito bonitas aí sobre Cuba. Muito bem, até que em 72 esse meu amigo, então, vou para o Rio, passa um vestibular, vou para o Rio, arrumei uma coisa para você fazer lá e tal, você vai entrar para a nossa organização. Então o Antão era da Política Operária, PO, Política Operária, por onde passou a nossa presidente, passou o Dulce, passaram vários que estão hoje aí no governo. Foi interessante, a gente deixava ele me disse assim, vamos combinar uma senha. Você compra um jornal dos esportes na última sexta-feira do mês e vai jantar num restaurante. Qual é o restaurante que você vai? Vou lá no determinado restaurante aí. E eu ficava lá na última sexta-feira do mês com aquela Jornal dos Esportes. O Jornal dos Esportes era um jornal cor-de-rosa, então era fácil de ver. E fui uma sexta-feira do mês, fui outra, e fui várias. Eu creio que tenha ido uns 6 meses, nunca apareceu ninguém. Até que um dia apareceu um cidadão e, por sinal, fazia o mesmo curso que eu, estava saindo já. Eu sou engenheiro eletricista, na Federal, e ele daí me enturmou com os outros companheiros, e a PO tinha sofrido uma baixa muito grande. Toda a sua direção nacional tinha sido presa fazendo uma conferência. E olhem só a criatividade. A conferência era no Museu de Arte Moderna. Eles fecharam, alguns trabalhavam ali, fecharam o museu, disseram que iam fazer uma atividade cultural qualquer e, na verdade, estavam realizando uma conferência da organização e a polícia prendeu todo mundo. Então, a tática era uma tática de não ter nenhum movimento externo, fora, né? E apenas estudar. Então, em 4 companheiros, nós ficávamos estudando a formação social e econômica do Brasil. Então, Rui Mauro Marini, Arthur José Puerner, até Fernando Henrique Cardoso a gente leu. 72, 73, 74. 74, a universidade passava por um período de reforma do ensino. Não sei se vocês lembram disso, já ouviram falar, acontecendo de novo, uma reforma naquela época, era uma reforma para implantar o modelo norte-americano. Um modelo de uma universidade voltada para o interesse das grandes empresas. Uma universidade totalmente dependente de recursos privados. Era essa a forma de fazer. E então ela era para funcionar em 3 níveis. A privatização da universidade, a tecnização, quer dizer que em vez de ciência e engenharia, você deveria, no nosso caso, você deveria tentar tornar o ensino o mais técnico possível, mais de aplicação, né? Não de criação. E a elitização, quer dizer, o ensino deveria ser para reproduzir uma determinada elite. Os mais pobres não deveriam ter acesso à universidade. A universidade era para as classes mais abastadas se reproduzirem, substituírem os velhos pelos novos, mas ficar a coisa ali entre a mesma classe. Nada disso de subir 1,5 milhão de jovens, pobres e negros e descendentes de índios e tal, entrarem para a universidade com bolsas. Não, isso nem pensar. Bem, então isso começou a gerar conflitos. Já tínhamos tido em 68 a luta dos nossos camaradas mais antigos, né? Mais velhos, com relação ao ensino pago. E aqui foi uma forma de implantação de ensino pago através de taxas. Tudo era cobrado.
A inscrição da matrícula custava, não era pouquinha coisa, eram taxas pesadas. Inscrição de matrícula, inscrição por disciplina, atestado, requerimento. Então tudo que você fazia na universidade tinha um valor e não era baixo. E isso gerou uma insatisfação e a universidade também carecia muito de profissionais, de professores. Não tinha mais professores. Os professores, muitos deles no nosso curso eram da Copel, engenheiros da Copel que iam dar aula de graça. A universidade não pagava nada para eles. Chamavam professores colaboradores. Então eles não ganhavam nada. E a Copel abonava, a Copel, eu digo também a Telepar, Embratel, enfim, todas as empresas estatais. Esses professores não ganhavam nada, mas também muitas vezes não iam dar aula, viajavam, tinham atividades, e isso foi criando, pelo menos no nosso setor e na nossa área, foi criando uma insatisfação muito grande. Os diretórios acadêmicos, os centro-acadêmicos, aliás, tinham sido destruídos, até fisicamente, na maioria das universidades. Não existiam mais centros acadêmicos. O Ministério da Educação tinha criado diretórios acadêmicos, que eram o equivalente, mas estavam todos sob o domínio de estudantes ligados à Arena, que era o Arena depois virou PDS, depois virou PFL, depois virou DEM, né, e agora virou PSD. Eles vão mudando o nome do partido, porque quando a população entende quem eles são, eles mudam o nome do partido. Né? E depois, agora, no último, eles querem acabar com os partidos, porque os deles não prestam, então vão acabar com os da esquerda. Né? Vamos acabar com os partidos, porque eu não consigo que o povo goste do meu partido, então vou acabar com todos. Né? É essa a cantiga deles agora. Tá. Bom, havia um centro acadêmico, né, não chamava-se Grêmio, Grêmio da Arquitetura e Urbanismo, que não tinha sido acabado. Chamava Grêmio da Arquitetura e Urbanismo. E lá eu vi que tinham umas pessoas mais... faziam uns cineclubes, passavam uns filmes mais... assim, de consciência, algumas coisas menos comerciais. E me veio a ideia de fundar o Grêmio de Engenharia Elétrica, porque o diretório acadêmico era mais voltado para a engenharia civil. E não contestava nada, para eles estava tudo 10, o negócio deles era fazer cervejada, churrascada e jogo de futebol. E nós, a partir do descontentamento, fizemos assembleia e tal, e criamos o Grêmio foi conquistando algumas coisas, fazia um abaixo-assinado para contratar um professor, fazia um curso de luminotécnica, também fazia uma churrascada, também, por que não? Fazia um passeio para alguma obra e, bom, fundamos o Grêmio. Com o Grêmio da Arquitetura e a Engenharia, logo em seguida, da Engenharia Elétrica, dali em seguida fundou-se o Grêmio de Geologia. E nós três, Geologia, Elétrica e Arquitetura, montamos uma chapa para o diretório. E as eleições iam ser em agosto, em junho, julho, começamos a fazer cartazes e fazer jornalzinho e tal. Quando veio as férias de julho, a chapa que era apoiada pela reitoria limpou o centro acadêmico, o diretório, o centro politécnico. Não tinha mais nada nosso, tiraram todas as nossas faixas. E aí botaram as dele, lógico. Aí nós fizemos um jornal para denunciar aquilo. E o jornal se chamava Você Corta um Verso, Eu Escrevo Outro. Bom, ganhamos a eleição. O presidente nosso era o Samuel Bracarense Costa.
E, ao mesmo tempo, nós nos articulávamos em outros setores, né? Ciências humanas, aqui no DARP, o da CISA, que era o da medicina. O de direito era mais difícil. Nós estamos em 77 já. 77, já tínhamos passado Herzog, né? 75. E em 76, alguns companheiros no Rio de Janeiro, amigos nossos, haviam sido presos e torturados barbaramente. O DOI-CODE tinha adquirido câmaras de tortura móveis. Pouca gente sabe disso. São como se fossem containers, onde os presos eram colocados, depois de apanharem fora a tortura normal, eles eram colocados ali e tinham um ar-condicionado com controle por fora. Então eles aumentavam a temperatura do sujeito a níveis insuportáveis, gelavam o sujeito a níveis insuportáveis, tinham lâmpadas muito fortes, não deixavam a pessoa dormir, som muito alto, gritos, enfim, todo tipo transmitiam a voz de quem estava sendo torturado lá fora, lá para dentro. É uma coisa assim mesmo, que você pega o manual, a Naomi Klein, eu gosto sempre de falar nisso. Naomi Klein escreveu um livro chamado Shock Therapy, né? Terapia de choque, onde ela mostra a analogia entre os manuais de tortura usados pela inteligência dos Estados Unidos e os choques na economia, não é? Quer dizer, a melhor maneira de você obrigar uma população a aceitar uma proposta política ou econômica ruim é submetê-la a um choque, né? Ou aproveitar um choque natural, um terremoto, um maremoto, um tsunami, uma enchente e tal, e a partir dali você aplica alguma coisa. Assim também nas ditaduras, né? Quer dizer, você fazer aquela violência toda, você fica pensando, não, são os bárbaros, que pessoa... Não, não é nada de bárbaro, ali não tem ninguém, está se seguindo um manual. Existe um manual para fazer isso, e é um manual que é ensinado, naquele tempo era ensinado na Escuela de las Américas, que ficava na cidade do Panamá. Os nossos generais, quando eram bem comportados, ganhavam cursos na Escuela de las Américas. E lá aprendiam todas essas técnicas que eles chamavam de contra-insurgência, e é dado todo um tratamento psicológico nisso. Isso não é à toa. Ninguém ali está torturando porque gosta. É lógico, a pessoa tem que ser um animal para se aceitar fazer aquilo, mas há toda uma roupagem teórica de por que fazer aquilo e como fazer aquilo. Há uma tecnologia que é implementada. Tanto assim que as formas de tortura, elas são reproduzidas em vários países. Há, como se diz, uma central global de tortura. Há um padrão, não é? E esses companheiros nossos tinham sido muito torturados em 76, e muitos tiveram sequelas muito sérias. E em 77, na época do 1º de maio, alguns colegas em São Paulo, estudantes também, haviam sido presos colocando cartazes na porta das fábricas, no ABC Paulista, exatamente em São Bernardo do Campo. Eles colocando cartazes, distribuindo materiais e tal, e foram presos. E estavam sendo barbaramente torturados outra vez. E nós aqui estávamos nos defrontando com
um problema num restaurante universitário. Quer dizer, essa história de comer por R$1,50 hoje, isso não existe. Isso aqui naquele tempo era muito mais caro. E ligamos as coisas, né? Quer dizer, a gente tentando fazer um movimento para o restaurante não subir tanto e as pessoas em São Paulo sendo presas e sendo torturadas. Então, pela primeira vez, tentamos convocar uma assembleia de estudantes de toda a cidade, toda a cidade, católica, federal, antigo Cefet, todas os cursos superiores, né? E aí viemos aqui, depois um dia inteiro visitando sala em sala, né? Porque não tinha Facebook, não tinha internet, não tinha nem computador, não tinha... Bom, se eu for falar de computador aqui, nós vamos dar muita risada, porque a gente tinha que usar os computadores e era um de cada vez. Tinha um teclado, cada um tinha que usar de cada vez. Tinha que registrar uns 2, 3 dias antes que você queria usar o computador para fazer a programação. E a programação era em cartões da Loto, esses cartões de loteria perfurados. Essa era a programação. E depois de convocar a assembleia, viemos aqui tomar um chopp ali onde hoje é o HSBC. Embaixo tinha uma choparia tradicional da cidade. Aí fomos tomar o chopp. Estávamos em 10 pessoas, mais ou menos. Muitos calouros, primeiro ano, né? Eu já era do 5º ano, já, no último ano. E quando saímos, fomos presos pela polícia militar. Notávamos que eles tinham nossas fotos. Eles tinham fotos nossas. Prendiam com as fotos na mão. Aí fomos levados para o DOPS. Era na rua João Negrão, quase na esquina da Visconde de Guarapuava. E no DOPS nós ficamos até... Seriam umas 2 da manhã, por aí. E presos em células de 3 ou 4, éramos em 12, e vimos que havia mais alguém que eles tinham colocado preso junto conosco que não era estudante. Depois viemos saber, era um artesão da Praça Santos Andrade. Nos surraram, não foi muito, não apanhei tanto assim. Eles batiam, gostavam de bater na gente quando a gente pedia para ir no banheiro. Quando você pedia para ir no banheiro, eles não deixavam nunca a gente ver o rosto deles, eles davam um saco preto com uma cordinha, você tinha que pôr aquilo, amarrar a cordinha, daí eles te levavam. Aí nessa caminho até o banheiro, eles te surravam, os que estavam te levando e também outros que vinham pelo corredor. As mais surradas foram as moças, porque eram filhas de um delegado de polícia. E elas caíram na desgraça deles, porque eles sabiam que elas eram filhas do fulano, e bateram muito nelas, judiaram muito nelas. E eram moças, né, como toda moça, gentil, pessoas que estão ali, estão achando que estão fazendo o melhor possível, né? Tratadas como animais, né? Nós também, né? Mas elas foram mais ainda. Isso eu acho assim, a maior covardia que eu me lembro assim, foi essa. Às 2, 3 da manhã nós fomos transferidos para a Polícia Federal. Aí melhorou um pouco, né? Já era muito frio, porque era julho, era muito frio, sei. E eles não tinham cobertor ou não deram cobertor para nós. Passamos bastante frio na cela da Polícia Federal. No dia seguinte de manhã, nos
nos colocaram para fazer depoimentos. E assistiam aos depoimentos, pelo menos no meu depoimento, assistiu uma pessoa vestida de paletó, gravata. A gente vê que é uma pessoa que tem preparo físico, não é? Cabelo militar, não é? Dava para ver que era um oficial das Forças Armadas, não era um policial. Imagino que seja alguém do DOI-CODE. Mas teve uma postura de interrogador, né? Na Polícia Federal nós não sofremos qualquer violência. Havia um agente, que às vezes encontro ele na Rua 15 aí, que é metido a palhaço, assim, de ficar ameaçando a gente. Ah, vocês vão ver, não sei o quê. Então, a gente já via que era uma palhaçada. Fizemos o depoimento e chegou o momento de eles nos soltaram no dia seguinte. Lá por 3 da tarde começaram a soltar um por um. Só que eles soltavam na Polícia Federal e o DOI-CODE com umas caminhonetes, umas veraneio, prendia na porta. Você saía da Polícia Federal, o DOI-CODE te pegava. E isso foi lá para dentro, não sei como, chegou lá dentro a notícia. E aí um rapaz que estava com a gente também, um calouro, primeiro ano, me lembro muito bem dele, grande, nunca mais vi o rapaz. Eu sei que ele, naquela escada da Polícia Federal, resolveu dar uma de esperto. E quando os caras foram pôr a mão nele, ele pulou do alto da escada e saiu correndo em direção à igreja, aquela igreja redonda lá da novena, lá. Né? E os caras sacaram a arma, ameaçaram ele, olha, vamos te atirar, para aí, senão te atiramos. Pegaram o garoto e levaram. Eu não sei que jeito dei, não me lembro agora, consegui que minha mãe viesse me buscar na porta da Polícia Federal. E quando ela chegou, estava com o meu cunhado, os caras do DOI, imagino, me pegaram para pôr na veraneia azul. Eu falei, olha, esse pessoal é do DOI, e vão me levar, imaginei, que iam me levar para o... Estava torcendo a Deus, né, que me levasse para o quartel-general da 5ª Região Militar, que fica no Pinheirinho, acho que já era no Pinheirinho nessa época. E eu dei a dica para o meu cunhado. No final não foi nada disso. Eles traziam a gente no DOPS de novo, mas a gente já... Putz, trouxeram para cá, então vamos apanhar de novo. Mas não era, eles queriam ter as nossas digitais. E não pegaram as que a gente já tinha deixado na Polícia Federal, mas eles não queriam aquelas, queriam outras. Não é? Não sei porquê, acho que duplicidade de esforços. Bom, a partir desse momento em que eu saí por mais, eu creio que por mais 6, 7 meses, tem nas fichas aí, vocês podem ver como a gente era seguido. Né? Eu percebi durante uns 6, 8 meses, assim, eles esperavam muito de mim, porque era visível como me seguiam a mim e a minha namorada. O tempo todo. Não sei o que eles esperavam. Era algo que, hoje, né, com a minha idade, se eu soubesse que o meu filho está sendo seguido, eu ia ficar muito bravo, né? E eu ia ficar com muito medo. Mas é incrível como a gente, naquele momento, como é o ambiente, como o ambiente tem influência sobre o indivíduo. A gente achava que alguns de nós tinham que passar por isso, que alguns de nós tinham que sofrer para que isso mudasse. E que alguns tinham mais consciência, uns tinham menos. Era uma coisa que muita gente se dispunha.
Se você for ver o que aconteceu com outros colegas e companheiros aqui no Paraná, eu não sofri nada. Eu passei um refresco, eu e meus colegas lá, né? Porque houve coisa muito pior. Mas em 77 a ditadura já não estava com toda essa força, e essas pessoas já estavam pensando que assim que o regime acabasse, eles seriam responsabilizados pelos seus crimes. E não foram, né? E não foram. Veio a anistia, que eles próprios declararam para eles mesmos, e as nossas elites políticas aceitaram, e agora eles estão aí novamente, bem mais velhos, mas estão ainda tentando cumprir o seu velho sonho de transformar o Brasil em mais uma estrela na bandeira de listras vermelhas e brancas, né? E, bom, terminando a faculdade, eu comecei a trabalhar, nessa época eu trabalhava como professor da escola técnica, dava aulas de eletricidade básica e eletrônica industrial para o primeiro e segundo ano do curso técnico, que naquela época existia. Eu mesmo fiz curso técnico antes de fazer a universidade. Meu pai dizia que naquele tempo a escola técnica era coisa para pobre, assim diziam, né? Ô Ivo, os amigos dele, mas você vai pôr o teu filho lá na escola técnica é para quem não vai estudar depois, você é engenheiro, não vai querer que ele seja engenheiro também? Não, eu quero, mas eu não sei se eu vou conseguir pagar para ele, né? Nem sei se ele vai conseguir chegar lá. Se ele fizer a escola técnica, pelo menos ele tem uma profissão. E eu comecei a trabalhar, primeiro como professor na escola técnica. Bom, na época eu vou preso, logicamente. O superintendente da Polícia Federal liga para o diretor da escola técnica e manda me demitir porque eu era subversivo. E aí eu sou demitido, né? Aí eu vou explicar para os meus alunos por que eu fui demitido e me lembro até hoje da carinha deles, né? As meninas, os meninos. Eu era um pouco mais velho que eles, né? A expressão, né, de medo, na verdade, né? De ver o que pode acontecer com alguém, e correu aquele boato, né? Porque eu fiquei sem aparecer. Não, cadê o Ivo? Tá preso. Saiu no jornal. O jornal do Paulo Pimentel botou lá estudantes subversivos e ainda disse que nós tínhamos maconha e não sei o quê, e não sei o quê, e não sei o quê. Que era porque naquele tempo era feio, né? Fumar maconha, né? Era feio fumar cigarro, né? Não, fumar cigarro era bonito. Fumar cigarro era bonito. Era feio uma série de coisas e era bonito fumar cigarro. Então perdi meu emprego e nessa altura já morava com a minha namorada e estava pensando, né, em me casar, essa coisa toda. E não foi isso, né? Muito bem, a gente não desiste nunca, né? Então, em 78, junto com dois advogados que faziam um trabalho em movimentos de bairro aqui em Curitiba, um chamava Roberto Requião, o outro chamava Edésio Passo. Eu me apresentei, comecei a participar como engenheiro e para ajudar no movimento de bairro a organizar as associações, mais do que isso, fornecer apoio topográfico. Nós alugávamos um teodolito no fim de semana, sábado e domingo,
de uma pessoa que prestava serviço. A gente alugava no sábado e domingo. E no sábado e domingo a gente ia para as vilas chamadas favelas, invasões, né? E junto com a população que era organizada nas associações, a gente fazia um levantamento topográfico para poder estabelecer um sistema de arruamento e, logicamente, também de galerias de águas pluviais, não seriam galerias, mas valetas, né, que drenassem aquele solo de forma a que as casas não fossem alagadas e que se pudesse ter ruas, porque se houver rua, a Copel não tinha argumento para não pôr energia elétrica e nem a Sanepar para não pôr água. Porque quando não há um arruamento, a legislação do setor elétrico não deixa você fazer nada. Então, pelo menos eles obedeceriam à legislação do setor elétrico e do setor de saneamento. Mas a prefeitura, que naquela época o prefeito era o senhor Jaime Lerner, ela não permitia que se colocasse energia nem água, porque isso ia, segundo eles, dar aos proprietários, aos invasores, né, ia dar a eles algum tipo de direito, uma conta de luz, uma conta de água, isso poderia gerar algum direito, embora fossem áreas, a maioria fossem áreas de particulares abandonadas ou sem impostos, sem pagar impostos, coisas assim. Muito bem, o que acontecia é que quando você fazia esse mapa e você fazia esse arruamento, era muito fácil de você parcelar aquela terra, de você dividir aquela terra em lotes. E com isso você acabava com o caos, que é uma invasão. Porque uma invasão as pessoas vão construindo as coisas sem qualquer sequência, qualquer ordem. E assim você poderia dividir os lotes. Então, era muito bonito ver a comunidade decidir destruir tudo aquilo num fim de semana e erguer de novo. Era lindo de ver. Aquele mutirão, sexta-feira de tarde, quando os maridos chegavam do trabalho, as mulheres já estavam com as malas tudo pronta, né? E os maridos tinham que só ajudar a montar umas barraquinhas, compravam lona preta, faziam uma barraquinha e todas as casas eram postas abaixo e no sábado e domingo eles levantavam aquilo tudo de novo, só que melhor. E era bonito porque era um ato de coragem fazer isso. Porque a prefeitura dispunha não tinha guarda municipal naquele tempo, mas tinha o capitão Jair, não sei se era capitão mesmo, né? Era um encarregado pela prefeitura de impedir de que alguém reformasse qualquer barraco. Quer dizer, quando você via assim, aquelas casas bem feias e tal, havia uma ordem para não melhorar. Ordem, porque se você melhorasse, significava que você estava ganhando algum direito ali. Então era um ato de rebeldia, né? Você destruir aquelas casas todas e montar de novo de uma forma melhor do que era antes e dentro dos lotezinhos, né? E o cara, depois que tem luz, tem água, ele não sai mais dali. Hoje eu passo em algumas dessas ex-favelas, são bairros, né? E seguem o arruamento que a gente fez naquela época. E junto estava aquele pessoal da arquitetura lá, dos Grêmio Estudantil. Muito bem, esse movimento de moradores teve como consequência, além da formação das associações de moradores, a filiação de milhares de pessoas, eu creio que eu acho umas 2.000 pessoas, no antigo MDB. Então fizemos as fichas no MDB, não existia PT, nós estávamos ainda MDB e Arena. Então fizemos aquelas fichas e levamos para o diretório municipal do MDB
aceitá-las como militantes do PMDB. E o senhor Ivan Ribas era o presidente do diretório municipal, as recusou todas. São todos comunistas. Não vão. Imagine 2.000 filiados no MDB naquela época, nós íamos tomar o MDB, íamos ter mais voto no PMDB do que o pessoal que estava lá há anos. Muito bem. E aí, nessa época, estoura 78, estouram as greves em São Bernardo. Estouram as greves em São Bernardo e o presidente do Sindicato Metalúrgico de São Bernardo, um tal de Luiz Inácio da Silva, começa a falar num partido dos trabalhadores. Fundar um partido, porque assim não é possível. Aqui a experiência nossa era, recomendava em tudo fundar um partido, porque no partido de oposição que existia não nos aceitaram. Muito bem. Como é que nós vamos fazer para trazer esse partido para cá? Eu, o seu Jairo Graminho, a Eliane Nazaré e a Inês Pelizar, pegamos um ônibus aqui, sexta-feira, saímos daqui e fomos parar em São Bernardo, no sábado, e fomos no sindicato. O sindicato estava aberto, mas o Lula não estava lá. Onde é que está o Lula? Ele deve estar almoçando lá no São Cristóvão, será isso? É um nome de um restaurante muito parecido com Santa Felicidade, frango, polenta e tal, que tem em frente à Volkswagen, onde os operários da Volkswagen almoçam. E nós chegamos lá e realmente ele estava, aquele restaurante enorme, sabe, muito grande, assim, simples, mas enorme. Aquele barulheira de restaurante de família, né? E no fundão assim estava o tal do Lula com um monte de gente em volta lá, estavam fazendo reunião do partido. Eu cheguei nele e falei, olha, eu queria que você fosse lá, porque nós somos um movimento e tal, bairros e política, não sei o quê, e o pessoal está querendo ouvir você falar lá, porque estamos achando boa essa ideia. Aí ele falou, eu não vou poder ir e tal, aquele jeito dele, mas eu tenho agenda só, não sei quando e tal, mas eu vou mandar um cara legal. Aí mandou o Paulo Skromov. O Paulo Skromov é vivo até hoje, eu acho que ainda está militando aí, tranquilo. E ele era o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Couro. E ele veio aí, camarada muito preparado, sujeito muito inteligente, muito didático. E foi ele quem trouxe a ideia do Partido dos Trabalhadores aqui. Ficou hospedado na minha casa, na rua Visconde do Rio Branco, quase esquina da Martim Afonso, não, lá para baixo, da Princesa Isabel, onde agora é o diretório regional do PT ali. Então ele ficou hospedado lá, fizemos uma primeira reunião lá em casa, e fomos aí convidar os demais companheiros. Nessa época, eu já tinha conhecido o Gilberto Carvalho, eu militava no MEP, né, Movimento pela Emancipação do Proletariado, e o Gilberto era da Pastoral Operária. E nós tínhamos feito uma aliança em torno da campanha salarial dos metalúrgicos em 79, tínhamos conseguido fazer uma greve aqui em Curitiba, a primeira greve de metalúrgicos que teve em Curitiba, com um saldo muito bom, tanto financeiro como de organização. Mas, para você ter uma ideia, me lembro bem, o salário piso salarial do metalúrgico aqui foi para 4.200 cruzeiros, que era idêntico ao de São Paulo. E a greve foi um sucesso, foram 2 dias, máquinas paradas mesmo. É um capítulo à parte, para falar sobre a greve, algo bastante interessante. E fomos convencer daí o Gilberto
a entrar para o PT, ele não queria. Ele agora pode dizer que é ministro, mas ele quando ele viu a ideia do PT, não era muito a praia do pessoal da pastoral operária, não. Pelo menos dele. O Edésio, tivemos que convencer também, o Edésio queria ir para um partido fundado pelo Almino Afonso, que ia ser fundado, chamava-se PP, Partido Popular. E fomos aos poucos conversando com as lideranças, e as lideranças que tinham trabalho de massa naquela época, quase todas se filiaram ao PT. Se filiaram não, muito mais que se filiaram, elas passaram a construir o partido. E a construção do partido foi um processo lindo, né? Se você pensar que sem nenhum dinheiro, as pessoas dando dinheiro dos seus salários, né? Tirando horas de sono, de fins de semana, né? A nossa organização, o MEP, dos 63 diretórios fundados no Paraná para cumprir a regra eleitoral, nós, com certeza absoluta, fundamos 23 diretórios. Nossos companheiros andaram pelo Paraná quase que inteiro a fundar esses diretórios e nos fins de semana. Era uma coisa muito bonita você ir procurar as pessoas no interior dos municípios, né? Não era nas sedes só. Você tinha que ir nos carreadores, no meio do café, descer lá embaixo, onde está a casa do colono, e conversar com ele, convencê-lo a sair fazendo filiações, porque tinha uma quantidade mínima de filiações por município, e depois convocaram uma convenção e aquelas pessoas virem presentes, assinarem o livro, quer dizer, todo um exército, né, de voluntários, sem televisão, sem internet, sendo taxados das piores coisas possíveis, né? Diziam que nós éramos terroristas, que diziam que nós íamos botar bomba, que nós íamos botar fogo, que nós íamos tomar as terras, que nós íamos fechar as escolas. Diziam de tudo, no interior mais ainda. E as pessoas não esmorecerem, as pessoas acreditarem. Por isso que quando eu vejo, sabe, o PT atual tão distante daquele... É lógico, nada fica igual. Eu envelheci, eu tenho barba branca, meu cabelo está ficando branco devagarzinho. Um partido também envelhece, uma organização também envelhece, mas eu sou fundamentalmente o mesmo. Não mudei muito. Agora, a maneira de fazer política do nosso... É lógico que não vamos querer que seja igual, as coisas mudaram, né? Cresceram, mas não tem nada que diga que seja obrigatório quando você fica maior, melhor, e você conquista o governo, você tenha que perder suas origens. Você não precisa perder necessariamente as suas origens. E o que eu vejo é que nós estamos perdendo nossas referências, né? Estamos bem distantes daquela motivação toda, né? Acho que o pessoal substitui... Não estou aqui agora para ficar fazendo análise política, porque tem que contar a nossa história. Mas é difícil deixar de falar naquele tempo sem lembrar de como havia esse espírito de se dar e não de ganhar, esse espírito de se dispor, estar disponível, estar pronto a oferecer o que a gente tinha, né? Bom, eu acho que eu vou parar por aí, porque depois a nossa vida continuamos fazendo política, ganhamos a eleição de 2002, e há muita coisa acontecendo, mas eu creio que vocês tinham mais interesse em ouvir sobre a parte em que nós
vivemos num regime de exceção, não é? Então eu paro por aqui e deixo que vocês façam alguma pergunta. Lá no tempo, você mencionou, então, no primeiro momento vocês tinham um grupo de estudo dentro da Polop, não tinha atuação externa. Você suspeitava, nesse período e depois, quando você já estava no centro acadêmico, suspeitava que você poderia estar sendo vigiado antes da prisão? Você tinha medo, sonhava com alguma coisa nesse sentido? Antes da prisão, sinceramente, eu não senti nada. Não senti nada. Mas, sim, nós, nas assembleias estudantis, já encontrávamos elementos infiltrados. Na assembleia no centro acadêmico lá de engenharia, nós tiramos um cidadão de uma reunião e ele era um policial militar, da P2, né? Então, provavelmente já estavam sendo seguidos há muito tempo, né? Você mencionou alguns amigos torturados no Rio de Janeiro, parece? Sim. Que ano foi isso? 76. 76. Também do MEP, do Movimento pela Emancipação do Proletariado. Creio que o Ivan Valente, que hoje é deputado federal do PSOL, e uma série de outros companheiros aí que a gente tinha contato, foram barbaramente torturados no Rio de Janeiro, 76. Mas aqui vocês não souberam de nada? Não. Bom, a gente sabia do que tinha acontecido antes aqui, 68, 69, 70, todo o pessoal que é mais velho que nós, né? Sim, sabíamos. O que você sentiu quando você foi preso? Aconteceu comigo. Chegou minha vez. Chegou minha vez. Mais ou menos isso. Eu tinha umas passagens no bolso, que eu tinha ido para São Paulo buscar material de formação política, né? Era curioso, a gente fazia as reuniões em São Paulo e tal, e pegava o material, entrava no ônibus, já levava uma chave de fenda no bolso, ia no banheiro, e no banheiro você desaparafusa o espelho ou alguma parte da guarnição interna, né? E aí punha o material lá dentro, fechava de novo, porque se havia um blitz no meio da estrada, né? Então ficaria guardado lá e ninguém pegava com você, pelo menos. Então eu estava com as passagens no bolso, tive que engolir, a passagem tinha aquele carbono por trás, assim, vermelho. Rapaz, caguei vermelho vários dias por causa daquele carbono, porque já não se me pega com aquela passagem, olha com quem que você foi, falar e não sei o que e tal. Você reconheceu alguém no DOPS e do depoimento? Não, na Polícia Federal sim, eu conheci um cara. De vez em quando vejo ele na Rua 15. Eles não deixavam a gente olhar para a cara deles. Só na Polícia Federal. Mas na Polícia Federal ninguém tratou a gente de forma desumana. Só esse gaiato aí que xingava e ameaçava. O resto, extremamente profissionais. Você vê, naquela época já. Extremamente profissional. Na Polícia Federal. Na Polícia Federal. O problema que vocês tiveram foi no DOPS. No DOPS aqui. Você tem sonhos frequentes? Isso você pensa nesses momentos, assim? Te marcou de alguma forma a tua prisão? Sim, não são frequentes. Não são frequentes, mas eu recentemente tive até essa semana tive um outro sonho também, com prisão, com um amigo meu dizendo assim, bom, então faz o seguinte, eu vou te matar agora, que é para você não... Porque a turma que chegou agora aí é pior ainda. Um negócio bem doido, assim. Mas ainda é comum, assim, um negócio assim, sei lá, uma vez por mês, ou uma vez cada 2 meses, assim, a gente ainda sonha com perseguição, com... É um negócio que marca, viu? E foi não foi só aquele dia, né? Foi o tempo todo lutando contra isso, né? O tempo todo sob essa perspectiva, né? Você é militante, você está a qualquer momento sujeito a ser detido, né? E ser torturado. Né?
Mas é incrível como a gente se dispunha. Eu hoje não me dispunha a isso nunca, né? E como naquele tempo a gente se dispunha. Como era comum as pessoas se disporem. Muito comum. Então, de certa forma, não acabou. De certa forma não acabou, sim. E eu só estou dando o meu depoimento aqui, não é à toa, eu não vim aqui para, né, ganhar nada, nem para... Podia estar em casa tranquilo, mas é porque eu não quero que nunca mais isso aconteça no país, né? Nunca mais. Então, a juventude que hoje acha bonito falar algumas coisas, aí não sabe o valor que tem poderem falar e gritar e xingar e quebrar coisas. Imagina que você ia fazer isso naquela época. Esse pessoal todo não sabe. Muitos estão sendo manipulados pela internet. A mesma internet que diz que nos espiona. Eles não fazem muito mais do que espionar. Eles manipulam as pessoas. Manipulam. Se você vê uns vídeos desses anonymous, nem português direito os caras não sabem falar. Os caras falam português com sotaque da Inglaterra. Essa é uma organização que tem sede na Inglaterra. Todo mundo sabe. Atuaram na Moldávia, atuaram na Ucrânia, atuaram na Bielorrússia, atuaram no Irã, atuaram na Líbia, estão atuando na Síria. É todo um aparato que você sabe de onde é que vem, todo esse negócio. Imagina que é um grupo de jovens desinteressados, né? Eles são tão jovens desinteressados quanto os caras que dizem que inventaram o Facebook. Ah, foi o Zuckerberg, que não sei o que. Não, o garoto lá no fundo do quintal que inventou. Coisa nenhuma, isso é uma arma de guerra psicológica, é uma ferramenta de mobilização de massa fantástica. Isso, os SMS. No Irã, sabe o que eles faziam? Vacila, né? No Irã, vacila. No meio daquela... Eles fizeram uma coisa parecida com essa quando o Ahmadinejad ganhou a eleição. Eles mandavam mensagens de SMS escrito assim: papai, estou na praça Shajar, sei lá, venha me buscar. Você não sabe quantas pessoas... Quem não era pai achava que estava errado. Mas quantas pessoas são pais e mães, né? Papai, venha me buscar. Então esses pais iam lá buscar os filhos. Chegavam lá, os caras estavam atirando de cima dos telhados com atiradores, franco-atiradores, né, como fizeram na Venezuela. Porque esse é o sistema deles. Reúne gente, atira e põe a culpa no governo. É esse o macete. E daí a cavalaria vem para socorrer a pobre população civil. É um padrão, é um manual. É um negócio planejado. Não, é comum, né? Eles fazem do mesmo jeito. Naquela época usavam padres, comandados pelo padre Peyton, não sei se vocês lembram, né? Patrick Peyton. Tem no Wikipedia, vai lá ver, não sou eu que estou falando, vai lá no Wikipedia, põe lá Patrick Peyton, você vai ver que ele era um agente da CIA. Ivo, você guarda algum ressentimento disso tudo? Tanto o que aconteceu com você brevemente numa noite, mas principalmente em relação ao que aconteceu com os outros? Você já superou? É tranquilo? Nunca... Não é... O pior é que não é o melhor. Talvez o melhor é que não é um ressentimento pessoal. Sabe? Eu não tenho raiva de alguém em específico, assim. Fora figuras muito deletérias e nojentas mesmo, sabe? São pessoas que estavam equivocadas, né? Não estou dizendo torturador. Torturador, para mim, esse não tem perdão. Mas assim, adversários políticos, colegas de escola que advogam essas teses até hoje, não, eu acho aquilo que Jesus falou, né? Perdoai-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem, né? Agora, tem gente não, que é realmente culpada. Agora, não é nada pessoal. Eu acho que eu tenho não é ressentimento, eu tenho um pressentimento que eles estão sempre querendo voltar. Eles estão sempre querendo voltar, o manual deles é muito preciso, os recursos deles são infindos, o apoio que eles têm é
até embaixo d'água, né? É algo que mete medo. Como foi a reação da tua família quando você foi preso? A minha pobre mãe tinha perdido o marido, meu pai, 1 ano antes. E isso foi o que mais me... Quando você fica arrependido de alguma coisa, né? O que mais me arrependia durante todo esse tempo era o que minha mãe vai sentir, não é? Ela já estava tão abalada por ter perdido meu pai e ver o filho preso, porque naquele tempo, quando você era preso, as chances de que você não aparecesse mais eram bastante comuns, bastante frequentes. Toda a família tinha alguém conhecido que tinha desaparecido. Não são poucos, como se diz, são 500, né? Eu acho que é bem mais gente, viu, que desapareceu. 500 são aqueles que foram classificados, catalogados nesse trabalho difícil aí que as entidades de defesa dos direitos humanos fizeram. Mas a minha mãe sentiu muito isso aí. Mas ela sempre foi solidária, né? Já da minha irmã, por exemplo, eu temo que ela tenha, digamos, de certa forma, sofrido com isso de uma forma diferente do que da minha mãe, né? Eu acho que tem um pouco de vergonha, entendeu? Depois, é lógico, ela superou, mas a minha família paterna, como toda a classe média daquela época, achava que era isso mesmo e tal, né? Até que um filho seu, um sobrinho seu, é vítima do negócio. Mas é sempre aquela história, nós ainda éramos culpados, né? No fundo, nós éramos culpados. Estou dizendo que ninguém ficou a favor do que aconteceu comigo, mas, de certa forma, vem sempre aquela história, você sabia no que estava se metendo, né? Você chegava a pensar, você mencionou que eles seguiram um bom tempo, a ficha do DOPS mostra, de fato, sim. Você foi bastante seguido, cada passo teu foi registrado praticamente. Mas te passava na tua cabeça algum momento que podia ser uma paranoia, assim? Ou... Não, eu tinha certeza. Não, eu tinha certeza. A gente era preparado para isso, né? De certa forma, era muito presente isso. Então, dentro das organizações políticas, havia um tipo de instrução no sentido de você perceber quando você está sendo seguido, né? Então, eu tinha certeza, não era paranoia, né? Tanto assim, não sei se são 14 ou 15 páginas do DOPS, do arquivo, né? Onde eles me atribuem, assim, um papel relevante, né? Porque foi ali, foi aqui, falou isso, foi aquilo. Chegaram informações de que ele está preparando, eram coisas assim mirabolantes também, né? Menciona também na tua ficha, já que a gente chega nesse ponto, a tua participação na greve da construção civil. Você também, de fato, participou? Não, eu mais no apoio, né? Eu tinha uma Brasília, naquele tempo poucas pessoas tinham carro. Eu tinha uma Brasília branca que, no dia que tiver a Revolução, eu brincava, olha, no dia que tiver uma Revolução, vai ter um monumento à Brasília do Ivo. Né? Uma Brasília só numa roda, assim, em cima de um pedestal, porque aquela Brasília foi emprestada para tudo que é movimento. Então, como eles anotavam as placas, eles iam lá ver de quem era, então era muito fácil de dizer que eu participei. Não, que construção civil não. Na greve dos metalúrgicos, sim. Construção civil apenas ajudei na coleta de víveres e mantimentos, porque a greve durou muito tempo, para entregar para as famílias, né? Isso era uma coisa bonita também, né? As greves eram apoiadas pelas outras categorias, né? Curioso, só que naquele tempo
a esquerda tinha jornais. Hoje não. Você já reparou? Então, ali a Renault, no ano passado, ficou 30 dias em greve. Pouca gente em Curitiba sabia disso, porque os jornais de Curitiba não traziam nenhuma notícia sobre a greve, ou muito poucas. Naquele tempo, a gente, principalmente nas igrejas, reunia pessoas e explicava a questão, e aí as pessoas traziam mantimentos e a gente levava para o comando de greve, para distribuir para as famílias dos grevistas que ficavam sem alimento. Então havia uma corrente de solidariedade muito grande. Mas hoje, com toda essa facilidade de comunicação, não tem nenhuma voz discordante na mídia. A voz da mídia é a mesma. As manchetes chegam a ser as mesmas. As análises são as mesmas. E nós não temos um meio de comunicação nosso. Nenhum. Não temos porque não queremos. Porque se naquele tempo nós tínhamos, não é? O MEP tinha o Jornal Companheiro. A gente redigia artigo para o jornal, mandava para São Paulo. Isso é a ditadura do Figueiredo, hein? Mandava para São Paulo, imprimia um jornal, a gente mandava foto, imprimia o jornal voltava para cá, a gente pegava o jornal, vendia o jornal, o que sobrava, vendia nas praças. Tinha banca de jornal que vendia o nosso jornal. E a gente ia lá, recolhia a sobra e tal. Depois ainda distribuía os números atrasados na Praça Rui Barbosa, Tiradentes. Hoje em dia eu não vejo ninguém fazer isso. Parece que é a mesma coisa o Zé e o Mané postar uma mensagem do que você entregar um jornal. O jornal é o cartão de visita do militante. O jornal é aquilo que diz assim, eu pertenço a algo, eu tenho uma coisa para você. Leia o que eu tenho. A minha visão do que está acontecendo no mundo está aqui. Existe outra visão, existe outra forma. E não sou eu que falo, é a minha turma. Isso é totalmente diferente do que o cara ficar mandando mensagem que nem um louco para tudo que é lado. Porque não tem valor, não tem referência, não tem peso, não tem uma mão humana por trás daquilo. Pode ser uma máquina. Quer dizer, as pessoas como esse... Infelizmente, tem que falar neles, Mercadante, né? Que quando era senador estava pensando em votar pelo afastamento do Sarney, porque ele estava recebendo muitas mensagens no Twitter. Se você quiser, Mercadante, eu faço quantas mensagens no Twitter você quiser, com o nome que você quiser. Então, muita gente que está no Facebook, um monte de mensagens dizendo que é para eu sair. Isso é máquina, pessoal. Isso é sistema. Entre no YouTube e fala assim, sistema para remessa de e-mails, R$ 29,90. Sistema para postar mensagem no Facebook, R$ 29,90. Tem mais barato até. Né? E você estava me perguntando, que eu esqueci. Começou sobre a construção civil. A construção civil. Então, a história da solidariedade com os movimentos de greve. Você vê, nós não temos um jornal também para ir na frente da Renault e dizer assim, vem cá, nós estamos com você, nós estamos a favor da sua reivindicação. Né? Então, hoje fica assim. Os metalúrgicos da Renault têm uma briga, o cara da não sei onde tem outra, os professores têm outra. Não há uma unificação porque não tem um meio de comunicação que interprete a realidade e seja referência. Pode ser que você discorde um pouquinho desse ponto, daquele ponto, daquela matéria, mas você tem uma referência. Eu sigo esse jornal. Não tem a propaganda da Folha que diz, eu sigo a Folha? Pois é. É uma referência, vocês estão entendendo? E isso nós abrimos mão de fazer, e é uma das razões pelas quais o movimento popular no Brasil vai mal, porque perdeu as referências, perdeu os métodos de luta, perdeu os métodos de divulgação, perdeu a fibra, perdeu a vontade, não é? E tem feito um enorme trabalho, isso que é o pior, né? Só que acha que o trabalho que fez
fala por si. Não fala. Não fala. O ovo da pata é muito mais saboroso e nutritivo que o ovo da galinha. E ninguém come ovo de pata. Porque pata não cacareja quando põe ovo. A galinha cacareja. Né? Então nós não cacarejamos do que nós estamos fazendo por esse país. Então as pessoas não sabem, elas não são obrigadas a saber. A mídia diz, a presidenta Dilma acha que porque ela vai inaugurar uma coisa lá, que ela vai inaugurar uma coisa cá, que todo mundo está sabendo que ela foi e que todo mundo sabe que aquela inauguração de 1000 é apenas a ponta do iceberg de uma outra, de uma quantidade de 1 milhão de casas. Não é. As pessoas não sabem. As pessoas não sabem. E quando sabem, ainda tem os governadores que dizem, não, fui eu que fiz. Não foi o governo. Se você não fala, querem que as pessoas adivinhem. Eu não sei qual foi o acordo que foi feito. Deve ter uma carta, tem a carta aos brasileiros, né? Que foi um compromisso de não mexer na economia. Deve ter tido uma carta aos donos do jornal, se comprometendo a nunca na vida criar um jornal. Um jornal, não pode, proibido. É uma autocensura. Isso é que me deixa, sabe, por que abrir mão de uma coisa que o Gutenberg inventou há 500 anos, quase 600 anos, você, em pleno século XXI, você abrir mão disso? Uma coisa que foi tão difícil conquistar, a liberdade de imprensa, e nós não temos hoje. O nosso partido não quer, é contra. O Marco Aurélio Garcia, assessor todo especial da presidenta, chegou a dizer, o PT não vai ter outro meio de imprensa, porque a imprensa já existe, eu não vou inventar a imprensa. Qual a imprensa que o senhor Marco Aurélio Garcia acha que tem? Não sei de onde que ele acha que essa imprensa é dele. A mim não me representa. Uma imprensa que distorce o quanto puder a realidade. Nós somos hoje vítimas, eu acho que hoje nós temos menos liberdade do que no tempo da ditadura, do ponto de vista da palavra escrita e publicada. Naquele tempo, pelo menos, a esquerda, do jeito que podia, ela vinha, imprimia ali, saía, tá. Hoje nem isso. Todo mundo acha que pelo Facebook é mais fácil. Ivo, você mencionou, você tem uma atuação histórica já, e em vários momentos pontuais, tem a greve supostamente para o preço da refeição. Você mencionou. Não era greve, era um movimento. Assim, E como que isso era intercalado com demandas políticas? Tinha alguma demanda por redemocratização? Ah, sim. sim. Ou eram pautas específicas? Sim. Ok. Isso é interessante. Bom, a Polop tinha uma linha... Você nunca saiu da Polop, então? Saí, mas é... No momento que você saiu? 76, por aí. Né? A Polop tinha uma linha que era chamada de economicista, por todas as demais linhas do movimento estudantil e popular. Por que economicista? Porque nós não concordávamos que a palavra de ordem política fosse por liberdades democráticas. Nós achávamos que as liberdades democráticas eram uma palavra vazia, porque a democracia é a democracia de quem tem mais dinheiro. E a gente ia dizer o seguinte, bom, vocês vão ver, quando vier a democracia, todo esse movimento vai se desfazer, porque o que nós temos que colocar mesmo é o questionamento do regime, do sistema político, não só do regime político, mas do sistema econômico. Não é? Então, era preciso colocar a questão do socialismo. Não é? Mas essas outras correntes diziam que isso era perigoso, que a ditadura não ia permitir isso, mas que liberdade democrática ela iria permitir. Muito bem, vem a democracia e acontece exatamente o que nós falávamos naquele então. Mas no MEP a palavra de ordem era contra a ditadura e a exploração capitalista. Então vai por aqui, né? Porque combinava tanto a questão da democracia quanto a questão da exploração capitalista. Então, por exemplo, tinha o movimento do refeitório.
Como que essa pauta era inserida no movimento? Cartazes? Como que funcionava isso? Jornal? Assim, nos jornais, nos panfletos, nos discursos, porque no movimento estudantil nós tínhamos desenvolvido o conceito de frente. Era bem interessante aqui. Não havia o sectarismo que havia em São Paulo, por exemplo, onde essas duas linhas se degladiavam com uma força muito grande. Aqui era um momento de composição, de frente. E cada um meio que defendia a sua palavra de ordem, as suas concepções, né? Dessa forma. Mas tudo era politizado. Nós politizávamos a questão estudantil de uma forma bem interessante, né? Existia um general brasileiro que foi foi encarregado de um grupo de trabalho encarregado de implantar a reforma universitária. Na verdade, ele era o representante brasileiro num grupo do Acordo de Cooperação MEC-USAID. Era entre o Ministério da Educação e Comércio, Educação e Cultura e a Agência Interamericana para o Desenvolvimento, USAID. Então você imagina, o governo dos Estados Unidos faz um acordo com o Ministério da Educação e Cultura do Brasil para reformar o nosso ensino. É inimaginável, né? Hoje. Né? Eu não sei, viu? Eu não sei se não tem alguns acordos secretos por aí. E eu chamava Meira Matos. E eu fui encarregado pela Polop. Não, você vai estudar esse relatório, chama Relatório Meira Matos. Você vai estudar esse negócio, você vai saber isso aqui de trás para diante. Então, os amigos me apelidaram de Conde de Meira Matos, de tanto que eu sabia falar desse negócio, e a elitização do ensino, a privatização do ensino, a tecnização do ensino. E aquilo eu pegava de trás para diante, de diante para trás. E ali eu ia para mostrar que isso tinha uma questão de classe, né? Que aí não era só a questão da liberdade, tinha uma questão de classe. E é mesmo, até hoje eu pertenço a essa linha de pensamento. Tudo tem a questão de classe por trás, é isso que move o mundo, né? Quer dizer, existe um outro mundo, é possível? Sim, um mundo de que não sejam das ideias da burguesia, porque a burguesia ela tem ideias características próprias, ela contamina a pequena burguesia, e são ideias muito mesquinhas, se você for pensar, são ideias muito atrasadas, são ideias muito egoístas, que são naturais ao ser humano. O ser humano ele tem dentro de si o bom e o mal, ele tem dentro de si 50 tons de cinza, vamos falar assim. E se você botar medo nele, se você dizer que a coisa vai ficar feia, ele começa a usar aquele pensamento tipo farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Ou então eu posso, quem pode mais chora menos, e você vai aproveitando, porque o homem tem isso dentro dele. E realmente um outro mundo é possível, né? A gente acha que sem muito esforço, né? Se houvesse um pouquinho mais de dedicação, um pouquinho mais de firmeza com relação a princípios, um pouco mais de tolerância com relação a convívio, né? A gente poderia manter as nossas ideias no alto. Sempre ter que fazer esforço. Né? Não adianta querer fazer uma transformação muito grande fazendo alianças muito largas, né? Não, a minha governabilidade, eu preciso fazer aliança com todo mundo dentro do Congresso. Isso não vai fazer nada. Você pode até ter uma grande governabilidade, mas para não fazer nada, porque se você se mexer um pouquinho... Agora, com o povo, aí é tudo mais fácil, né? Por que o PT saiu da rua? Por que o PT não continuou na rua, como ele vinha quando ele ganhou a eleição? Lula ganha a eleição, acaba o movimento, ninguém mais vai para a rua. Para que ir para a rua? Nós estamos no poder. Claro que tem que ir para a rua. Tem que ir para a rua para dizer assim para os seus aliados, olha, infelizmente eu vou ter que fazer essa lei e aprovar, e você vai ter que votar junto, porque olha o povo lá. Ou você quer que eu diga que você que não quer que eu aprove? Eu estou aqui com meus votos para aprovar a lei que eles estão querendo. Você não vai aprovar? Eu vou dizer que é você.
Agora, se não tem povo na frente do palácio, você vai dizer o que para quem? Para a Rede Globo? Ivo, me corrija se eu estiver enganado, mas essa questão que você tocou, a inserção, então, de uma leitura, que é preciso haver não só uma democratização, mas uma ruptura com o sistema, isso havia muita resistência, inclusive dentro de setores da esquerda, para inserir essa pauta de reivindicação. Sim. E você mencionou que era um momento de composição em Curitiba, que não tinha tantos rachas. Mas como que eram essas tensões? Assim, até que ponto o MEP ia nessas discussões, então, nessas composições? Até que ponto o MEP ia para inserir essa demanda de ruptura com o sistema capitalista? Não sei se eu entendi, claro. Se eu entendi, como é que era possível compor com forças que não defendiam isso abertamente? Como que eram esses momentos, essas discussões? Provavelmente não era muito fácil. Não era muito fácil, mas havia um bom senso que eu, recentemente, conversando e atuando junto com alguns estudantes, vi que eles não têm mais esse tipo de coisa. Para nós, o mais importante era a massa, era o povo. Nós não podíamos decepcionar a massa. As nossas diferenças não poderiam atrapalhar a Assembleia. As nossas diferenças não poderiam atrapalhar a panfletagem. As nossas diferenças não podiam atrapalhar a luta contra um determinado aspecto da política educacional do governo. Elas eram discutidas dentro da entidade, eram discutidas entre as tendências em encontros formais. Não, vamos discutir tal assunto, estamos quebrando muito pau. Havia um bom senso e havia um inimigo maior, que era a ditadura. A ditadura fazia esse papel de inimigo maior. E quando você tem um inimigo maior, você tem que tratar os teus adversários, companheiros ou companheiros adversários de uma outra forma. E isso nós não vemos hoje. Porque como eles acham que não tem um inimigo maior, então se pegam de pau de tudo que é jeito. O maior inimigo do PSOL e do PSTU é o PT, por exemplo, né? É uma loucura, né? E o maior inimigo do PT, às vezes, é o PSTU e o PSOL, né? É esquecendo a questão de classe. Quando você faz isso, você esquece que existe um inimigo maior. E qual que era o espaço, então, da militância específica de ruptura com o capitalismo, nesse cenário? Era muito grande. Era muito grande. A gente até dizia, você está vendo? Você é tão perseguido quanto eu. A ditadura não me persegue especialmente, persegue vocês, persegue nós da mesma forma. Não é porque vocês não falam em socialismo que vocês vão ser poupados. Porque, na verdade, essas pessoas eram socialistas. E são, ou eram. Elas só não achavam prudente. Era uma questão de prudência. Era uma questão de tática. Era uma questão... E que nós achamos que não fazia diferença alguma. Nós éramos tão perseguidos quanto eles. Só que nós podíamos ir a fundo no que... mostrar o que a gente queria. Não queríamos liberdade para ficar passando pelas mesmas necessidades num mundo que não tem respostas para 3 bilhões de pessoas, ou hoje com 3,5 bilhões de pessoas. Esse sistema claramente não tem respostas. A resposta que ele dá é assim mesmo. Isso é assim. É bom até que morra alguém, porque esse planeta tem recursos limitados e me lembra aqueles filmes que a gente via quando eu era pequeno, de naufrágios, em que os mais fracos eram jogados ao mar para que os mais sãos sobrevivessem, né? Me lembro muito dessas figuras. Passava muito naquele tempo esse tipo de filme. E vai ver que eles estavam querendo programar a gente. Porque eles nos programam, né? Aqueles filmes de Hollywood, é tudo programado. Não tem nada ali que não... Tem um manualzinho deles e ele segue aquele manualzinho de programação das cabeças. Então esse espaço existia, sabe, Bacila? Com certeza, concordo que tem o manual. Só uma última questão, Ivo. Você mencionou
que após, logo no dia seguinte da tua prisão, ligaram lá no Instituto de Educação? Na escola técnica. Na escola técnica? Foi o superintendente da Polícia Federal no Paraná, não foi qualquer um. Ligou para o diretor da Escola Técnica Federal do Paraná. Eu soube porque quando eu movi o processo de anistia, foi formada uma comissão de anistia dentro da Escola Técnica e o ex-diretor foi convocado a dar depoimento. E ele contou isso e está no depoimento dele. Ele me demitiu por um telefonema. E quanto tempo, porque era um padrão, todo mundo que saía da prisão tinha um estigma, tinha uma via tortuosa a seguir. Quanto tempo durou, você ficou desempregado? Eu quero saber. É importante isso? Isso é importante. Eu diria que eles nos prendiam também e depois nos soltavam como exemplo. Tudo de mal ia acontecer com você. Você ia ser seguido, você não ia ter emprego e você ficava assim como que fosse um leproso. As pessoas não chegam perto de você, as pessoas te evitam, não querem ser vistas junto com você. E se você diz eu estou sendo seguido, pior ainda, você vai estar alimentando a que as pessoas não cheguem perto de você. Para um rapaz de 23 anos, isso é bem ruim, sabe? Bem ruim. Em termos de família, em termos de vizinhos, em termos de colegas. Os meus colegas até hoje tiram sarro de mim porque fui preso. Não são solidários assim. Meu tempo, as pessoas eram aquela do eu te amo, meu Brasil, eu te amo, né? Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Quer dizer, eles foram ganhos por aquela propaganda toda, né? Naquele tempo isso era muito forte, né? A gente era visto como bobo. O pessoal de direita, amigo, vinha, você é um bobo, né? Você jogou fora a sua vida, né? Eles acham que a gente jogou fora a vida, né? E quando você consegue romper esse calvário? Bom, quando eu consigo romper, me meto na greve dos metalúrgicos, sou demitido do emprego que eu tinha na Siemens também, perdi o emprego lá e fiquei 6 meses numa lista da FIEP aí, que eles punham numa lista, você não arruma emprego em lugar nenhum. Eu fiquei, depois da greve metalúrgicos, eu fui arrumar emprego 6 meses depois só. E estava numa lista mesmo. E como que você mencionou que queria casar, foi um momento que você estava morando com a tua companheira. Isso. Né? E como foi daí? Como que isso afetou a tua vida? O Ivo daquele tempo. Enquanto eu estudante, para ela, não, aliás, eu a conheci porque fui preso, né? Porque eu, no dia seguinte, uns 2 dias depois, estava vendo a manchete no quadro, lá no mural, estava vendo o que escreveram de mim aí. E aí tá uma moça do lado e ela, mas tu não é esse aqui, tu é do diretório e tal, e aí, né? Então, não teve problema. Agora, na época que eu sou demitido da empresa, por estar fundando o PT, eu fui demitido também, depois por estar trabalhando na fundação do PT, né? E você sabe, aquele cara que é militante, ele tem que ser bom, né? Eu era muito cumpridor, não me atrasava em nada e na escola repeti algumas matérias, mas dei jeito, terminei nos 5 anos também. Os professores têm bem mais raiva de você do que dos demais. Me atrapalhou. O primeiro casamento, ele acabou na época da fundação do partido, né? Porque fim de semana eu pegava o meu filho mais novo, era o único, né, o mais velho, para ficar com ele, eu pegava ele e levava no ônibus, né? Eu ia de ônibus daqui para Maringá, daqui para Paranavaí, e andava com ele o fim de semana inteiro, para poder ficar junto, né? Porque eu trabalhava na Lorenzetti, e o garoto, branquinho, né, loirinho assim, e ele aprendeu que chegava na casa do colono, ele ia direto por tanque. Ele sabia que o tanque da casa era atrás, e era sempre Maringá, Cianorte, Paranavaí, lugar quente, né?
Ele ia lá atrás do tanque, subia no tanque, abria a torneira e ficava tomando banho embaixo da... Ivo, deixa uma mensagem final sobre tua trajetória, sobre esperança, possibilidade do mundo melhor. Deixa uma mensagem final Certo. nesse sentido. Se alguém tiver em dúvida e assistir esse depoimento algum dia sobre se deve ou não deve fazer alguma coisa para esse mundo mudar, que não seja simplesmente individual para si, mas para o coletivo, olha para a minha cara, eu vou falar isso. Eu estou muito tranquilo, ainda estou militando na área de energias renováveis, eu fiz minha vida disso. Acho que valeu a pena cada minuto do que eu fiz. Não faria de novo, porque arrisquei muito a minha vida e a vida de outros companheiros. Então eu hoje teria outros métodos, mas seria tão ou mais aguerrido do que fui. Eu diria para quem assistir que nunca desista. O mundo melhorou muito. Imagine quanto melhorou o mundo. Imagine aqui há 10 anos atrás o que era esse país aqui. Não eram 28 milhões de pessoas na miséria absoluta, a menos do que hoje, né? Que hoje temos a menos, não é? Talvez essas pessoas não tenham crescido em consciência quanto deveriam, porque nós abrimos mão, nós não, os nossos dirigentes aí do partido abriram mão de fazer política achando que só o bolso das pessoas, as pessoas pensam com o bolso, levaram isso muito a sério. Eu acho que valeu a pena cada minuto. Não me arrependo de nada. Se fosse necessário fazer de novo, eu iria fazer. Se esses caras derem outro golpe, podem contar comigo que eu vou estar brigando com eles de novo, sabe? Só que dessa vez não vai ter anistia assim tão fácil, não. Eu acho que as penas deveriam ser proporcionais aos crimes que foram cometidos. São crimes, não tem perdão. Pode ter compreensão, pode ter aceitação da posição institucional da pessoa, mas ninguém era obrigado a torturar ninguém. Todo mundo poderia desistir, todo mundo poderia dizer não, e quem não disse, apostou. Até agora apostaram certo, mas pode ser que quando a punição chegue, eles já não estejam mais nem nesse plano, mas a punição deles, se não for nesse plano, vai ser no outro plano. E era muito importante que ninguém mais, mesmo as pessoas de direita, pensassem, eu mesmo de esquerda, pensassem em eliminar fisicamente ninguém, nem destruir moralmente as pessoas, nem torturar pessoas. Não é necessário nada disso. É possível. Ainda mais quem é de direita, que tem todos esses meios de comunicação, tem o sistema a seu favor, não precisa de nada disso. Isso só gera mais violência, só gera... não é bom para ninguém. Eu acho que tomara que, se tivermos um golpe de direita, esse pessoal não venha com esse tipo de coisa. E nem também a esquerda não queira se vingar dessas pessoas de forma ilegal, né? A política é a busca de algo melhor para todos. Ela deve ser decidida por meios pacíficos, por meios democráticos, e as ideias de direita são tão fortes, elas são tão aparentemente geniais, elas não precisam de violência para serem implantadas, né? Muito menos as de esquerda hoje em dia devem prosperar porque vão apelar para alguma violência. Violência só gera violência, violência gera autoritarismo, autoritarismo gera falta de controle social
E nenhuma dessas alternativas é boa. Eu diria que as pessoas não devem desistir, devem continuar. Agora, vamos falar a verdade, a gente que é de esquerda está muito mal organizada, né? Nós estamos completamente desorganizados, não sabemos fazer mais nada, está todo mundo muito governo, sabe? As pessoas têm que ser menos governo, mais partido, tem que ser mais... trabalhar na educação, na conscientização, na mobilização, sem estar muito preocupado com cargo, com salário, porque tem outras maneiras de sobreviver, melhores até do que essas, né? Em resumo, era isso que eu diria, Saliba. É que continuassem acreditando. O mundo está muito melhor. Imagine há 100 anos atrás. Imagine o grau de injustiça, Saliba. Hoje em dia, temos 1.500.000 jovens pobres estudando na universidade. Imagina quando essa gente toda virar médico, virar doutor, né? Esse mundo está muito melhor. Tem que continuar lutando. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Ísis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão. Um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.